Yo, when I look at this song, I remember this song who was after the poem because of the love in his lips. I can't never tell you without this grace and without this love, we're breathing. I want all these things to me. Estamos ao vivo! Última live do livro As 5 Vozes. Hoje finaliza a leitura desse livro grandioso. Benção demais. Pessoal, na live de hoje vamos finalizar com o capítulo 10 e 11. E antes de eu finalizar, eu queria lembrar, o nome do livro é As 5 Vozes. E relembrar com vocês quais são as 5 vozes. Que a sua mesa de som cerebral tem 5 canais. E quais são essas 5 vozes? Quais são esses 5 canais? A primeira voz é a voz de Deus, o Espírito Santo. O canal 1 é o Todo-Poderoso falando através do Espírito Santo no seu espírito. Deixe no volume alto. A voz 2 é o canal 2, a voz do cérebro, que repete todo o seu passado todos os dias que você acorda. Deixa o volume dele baixinho. A voz 3 é a voz da sua alma, tentando governar o tempo inteiro. Deixe no volume bem alto. A voz 4 é a voz de terceiros. Só dê volume quando você pedir sugestão a alguém. Quando você não pedir, deixe cortado, deixe para lá. Não deixe ninguém interferir. Lembra, nós falamos sobre isso na live de ontem, a voz de terceiros. A voz 5 é a oferta, a voz do diabo, tentando seduzi-lo. Que também abordamos na live de ontem. E o capítulo 10, deixa eu desativar os comentários. O capítulo 10 é amplificadores de voz e inicia da seguinte forma. Falamos sobre a voz de Deus conversando conosco em nosso espírito. Mas essa não é a única forma de ele falar com o homem. Existem várias maneiras e quero lhe dar uma noção de como isso acontece, porque é muito pessoal a forma com que um pai fala com seus filhos. Tem a voz de Deus que nos fala através da Bíblia, e para ouvir essa voz é muito simples. Basta você acessá-la. E mesmo que você não tenha uma na sua casa, hoje em dia tem vários aplicativos de celular que disponibilizam em várias versões. Antes de ler, peça para Deus lhe dar revelação, a fim de entender que o que ele está falando através daquele código que vai acessar. E se estiver começando nessa jornada de consultar o manual, sim, a Bíblia é um manual de vida. Pode ser que você sinta um pouco de dificuldade na compreensão, porém não desista. Em algum momento ela vai saltar aos seus olhos de uma forma como não havia antes. Pessoal, Geisa, quando eu comecei a leitura da palavra, eu comecei por uma Bíblia que ela se chamada Nova Bíblia. A linguagem dela é uma linguagem muito clara. Então, se você está iniciando agora leitura da Bíblia, eu aconselho você buscar uma linguagem mais clara, Nova Bíblia. Aí você pode comprar uma tradicional. Aí a que eu uso é Revista Almeida e atualizada. Eu gosto muito. Aí quando eu não entendo algo, eu vou lá e olho na Nova Bíblia. A linguagem é muito clara. Você consegue entender perfeitamente. Também existem os nossos sonhos, que Deus usa para nos avisar sobre algo. E quando são dele, não temos dúvida. É um lance muito sério e acordamos com a certeza de que estávamos falando com ele.
Deus ainda pode falar conosco por meio de fatos que nos acontecem através da natureza, pode usar pessoas que nunca vimos e falar a elas coisas que só nós sabemos. Ele não tem um padrão, e o que sinto é que Deus tem prazer em se comunicar com seus filhos, em dar instruções, em nos liberar os códigos que criou para nos dar acesso às suas criações. Gente, é tão maravilhoso quando você passa a sentir o cuidado dele, ouvir a voz dele, você vê ele nos mínimos detalhes. É maravilhoso. Você vê ele nos mínimos detalhes. Vou dar exemplos pequenos. Você inicia seu dia ali na intimidade com ele, né, orando: Senhor, entrego o meu dia em suas mãos. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? E aí, quando você coloca os seus pés para fora de casa, todo lugar que você passa, só tem anjos ao redor para te ajudar, te abençoar. Você chega num lugar lotado, tem uma vaga de estacionamento ali preparada para você. Você vai ser atendida num banco e Deus coloca anjos para te atender ali. Pessoas simpáticas, pessoas com um amor assim tremendo. Não aquela pessoa estressada, mal-humorada. Então, assim, é maravilhoso. Ele vai literalmente apresentando os amigos dele para você. É muito bom ter essa experiência. Aí, como se já não bastasse ter enviado o filho dele para morrer por nós na cruz, insiste em nos dar avisos, em querer um relacionamento conosco, porém não invade a vida de ninguém. Quando eu li essa frase aqui, ó, não invade a vida de ninguém, eu lembrei da leitura que eu fiz do livro Bom Dia Espírito Santo, onde lá aborda, fala bem assim, que o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele não vai invadir a vida de ninguém. Ele não vai te exigir, ele não vai pedir atenção. Ele vai estar aguardando ser convidado. Ele vai estar você vai para o seu quarto, ele vai estar aguardando você chamar ele para orar. Ele é um cavalheiro e ele não invade a vida de ninguém, a não ser que se você não chamar ele, ele não vem até você. A verdade é que a maioria das pessoas vivem como marionetes nas mãos do inimigo de Deus, tendo suas vidas marcadas pela voz do diabo. E assim acabam se distanciando do Criador e não reconhecendo sua vulnerabilidade sem o apoio dele. Para identificar a voz de Deus, é só parar de ouvir as outras vozes. Ela é mais doce, suave, a voz baixa da alma. A voz que grita é a do corpo. A voz que bombardeia é a do diabo. Então, para reforçar, tem duas vozes da carne: a de entrada e de saída. A de entrada no cérebro mostra condição e a de saída é a criação. Assim, tudo que você fala está criando algo. No princípio, criou Deus o céu e a terra, que era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa é uma voz criativa, é a voz de saída do cérebro. Quando a sua boca começa a falar e as suas cordas vocais a se tocar, muitas coisas começam a acontecer. A amplificação pela mente mestra. Entenda com essa história o poder de reunir mentes e vozes em um mesmo propósito. Eu conheço algumas pessoas que fazem coisas inacreditáveis, porque conseguiram entender o código e estão tocando terror na terra. Eu estava em uma reunião com 2 caras que respeito muito, 2 carcarás ninjas, e começamos a criar juntos. Um deles, que tem um dos cérebros mais poderosos que vai conhecer nessa geração, começou a fazer uma análise do mecanismo e das fases da semeadura. Quando ele terminou, decidi lhe mostrar uma passagem bíblica. Peguei minha Bíblia e li, no livro de Lucas, exatamente o que ele havia ponderado até aquele momento. Ele não tinha a Bíblia como um livro de referência em sua vida. Ele não tinha um livro
a Bíblia, né, como uma referência em sua vida. Deixa eu arrumar aqui para mim. Aí, foi algo desconhecido para ele. E o que aconteceu? Mostrei o que ele havia acabado de fazer. Mostrei que o que ele havia acabado de fazer era acessar um canal de sabedoria, de algo que já havia sido ensinado por Jesus Cristo. Nós juntamos aquele componente bíblico em nossos projetos, foi legal, porque os caras sabem qualificar um conteúdo genuíno e identificar onde começa a fé e o sobrenatural. Além disso, foi muito engraçado, pois tudo que um desses caras fala sobre multiplicação dos recursos é o princípio da semeadura, que a Bíblia já nos ensinou há mais de 2000 anos. Portanto, toda vez que você sentir um orgulho de eu criei algo, lembre-se de que você não criou, já existia. Você apenas acessou aquele conhecimento e o trouxe para o mundo concreto. Ninguém cria nada. As pessoas sabem baixar os códigos e aí, bum, explodem. Aí ele fala. Aí ele fala assim: confesso que 99% de toda a prosperidade que tenho está descrita na palavra. Tem gente que fala que só pelo fato de eu falar sobre, já prospero. O que não é uma verdade. Porque 99% das pessoas que falam na Bíblia não prosperam. E por que isso acontece? Porque falar é muito diferente de viver. O que ela nos ensina. E por isso que tem uma galera enorme que carrega o livro debaixo do braço, a Bíblia debaixo do braço, e que está cansada. Isso realmente pesa. Principalmente quando vê que funciona para alguns e para eles não. Vivem fazendo saída da Bíblia. E por não entenderem os códigos, surtam comigo. Os códigos precisam estar encucados na mente, a tal ponto que o cara começa a fazer acontecer tudo que está escrito nela. Normalmente querem ler fazendo a saída, sem antes terem feito a saída. Querem fazer a saída sem antes mesmo ter feito a entrada, aí não funciona. A Bíblia é um driver mental e não um arquivo a ser acessado de vez em quando. Desta forma, se for usada da forma correta, é possível experimentar uma chave poderosa. Neste momento em que você lê isso, tem um monte de gente me criticando, porque não compreendem a minha linguagem. Eu acessei o driver de uma forma que é incompreensível para eles, e essa é a reação natural de pessoas que não estão dispostas a exercer a humildade de um aprendiz. Eu mesmo não tenho problema algum em dizer o que sei ainda é pouco, diante das verdades e dos mistérios que o Criador tem para nos revelar. E estou sempre aberto para baixar atualizações em meu driver mental. Estou aqui para cumprir uma missão dada pelo Criador. Ele tem um mapa, os códigos, tem uma voz que fala conosco através da Bíblia Sagrada, e é somente essa voz que permite acessar o meu cérebro. Meu chamado não é agradar pessoas. O nosso chamado jamais pode ser para agradar pessoas. Quando você agrada pessoas, você desagrada a Deus. Então isso é muito importante. Você não se preocupar com opiniões dos outros, mas sim obedecer a quem me criou. Na minha geração, eu não serei um desperdício. Não vou de maneira nenhuma me submeter a nada, nem a ninguém, a não ser a Ele, a não ser a Deus, entende? Sou imagem e semelhança do Criador. Eu me submeti temporariamente ao meu pai, o Wilson Marçal, e foi muito bom. Ele me ensinou a ser homem, mas depois disso, alguém que é patriarca não fica se curvando diante de homens, só ao Rei dos Reis.
Recebo muitas mensagens de gente dizendo que eu deveria me curvar diante de fulano por causa dos anos de carreira ou por causa de título. E concordo que realmente é algo difícil de desconstruir na mente essa postura que é ensinada. Também me pergunto se eu já pensei na possibilidade de ser o presidente do Brasil. E respondo que ainda não fiquei doido de trocar a minha patente de marechal para me rebaixar ao cargo de presidente. E aqui não estou falando da responsabilidade e importância que esta patente exerce, mas da minha missão. Quando você sabe quem você é, ninguém precisa ficar dando opinião. E muitos ficam com tolices, porque não entendem do que estou falando. E vão passar por essa vida sem nunca exercerem o governo a que tinham direito. Assim que fique bem claro, tudo o que existe na Terra ainda não é nada perto do que já existe no céu. Como lá já existe, é só baixar na Terra, você fazer o download. E ele finaliza com 3 tarefas esse capítulo número 10. A tarefa número 1 é: faça uma reunião de mente mestra, mastermind, para ensinar ou discutir sobre este livro, com pelo menos 5 amigos. O que é mastermind? É um termo usado para dominar trocas ali, né? É um grupo de pessoas para compartilhar conhecimento, aprendizado. O alvo é uma meta, alcançar uma meta, né? Número 2, se eles não tiverem lido o livro, transborde na vida deles o conhecimento que você absorveu. Número 3, anote os novos códigos que você pegou ao ensinar sobre as 5 vozes. Vamos relembrar quais são as 5 vozes? A voz número 1 é a voz de Deus. É através do Espírito Santo, falando ao seu espírito. O canal número 2 é a voz do cérebro, que repete o seu passado todos os dias, que você acorda. O canal número 3, a voz número 3 é a alma. A voz número 4 é a voz de terceiros e a voz número 5 é a voz do diabo. E o capítulo, para finalizar, este livro mega tremendo é o capítulo 11, As Últimas Palavras para Você, na voz do Pablo Marçal. E ele inicia o capítulo 11 assim: sim, eu também sou uma voz para você. Enquanto escrevo este livro, lembro exatamente o dia em que eu estava fazendo matrícula na faculdade de Direito, sem saber como iria pagar as mensalidades, pois eu era um cara totalmente sem condições financeiras. Eu olhei para um lado da rua e avistei uma fila enorme, e algo me disse para ir até lá. Foi quando soube que se tratava do processo seletivo da Brasil Telecom. Entrei na fila e avisei ao segurança que eu estava organizando a entrada, que meu nome não constava na lista, mas que eu iria fazer parte daquele processo. Prontamente ele resolveu aquele detalhe, me colocou para dentro e o que sucedeu é que eu não só entrei para participar do processo, como fui promovido para ganhar mais, ainda dentro da sala de entrevista. Permaneci por alguns anos naquela empresa, alcançando o título de mais novo executivo da empresa e apresentando os melhores resultados durante todo o período em que lá estive. E foi nessa época que comecei a acessar a voz de governo, que já estava dentro de mim, e a descobrir sobre essas vozes que falam conosco. Ele grifou essa frase, comecei a acessar a voz de governo, ele começou já a ter o governo da vida dele, que já estava dentro dele, a voz que já estava dentro dele. Precisei aprender a discernir essas vozes, as 5 vozes, a voz de Deus, a voz do cérebro, a voz da alma, a voz de terceiros e a voz do diabo. E lidar com cada uma delas. Mas o que eu quero falar com você nessas últimas linhas deste livro é que se houver algo determinante em todo este meu processo,
do universitário duro ao autor de dezenas de livros, dono de vários imóveis, empresário de sucesso, um cara respeitado e com resultados incontestáveis nessa vida, é o fato de ser um cara preocupado em ouvir a voz de Deus. O segredo é ouvir a voz de Deus. Na minha cabeça sempre fez muito sentido colar com o cara que criou todas as coisas, tornar-me amigo dele, e não só ter acesso aos códigos que ele criou, como também ser uma peça-chave para que os planos dele se cumpram aqui na Terra, e em especial na sua vida. De uns tempos para cá, estou determinado a fazer o maior número possível de pessoas a acessarem esses códigos que eu acesso todos os dias. E torço para que você seja uma dessa pessoa e que faça parte do time que vai tocar o terror na Terra junto comigo. E ele finaliza dando 4 tarefinhas. A número 1 é: agora que você aprendeu sobre as 5 vozes, voz número 1, a voz de Deus, voz número 2, a voz do cérebro, voz número 3, a voz da sua alma, voz número 4, a voz de terceiros e a 5ª, a voz do diabo. Leia o livro novamente e veja que partes do livro é a voz de Deus falando com você. Número 2. Quando é a voz da sua alma? Quando que é a voz da sua alma que está falando? A voz da sua alma é a voz da decisão. Número 3. E quando é a minha voz? Pablo. Quando que é a voz do Pablo Marçal? Número 4. Refaça todas as tarefas. Afinal, agora você está em uma frequência mais alta e pegará novos códigos. Gente, que tremendo esse livro, né? Aqui nós falamos sobre a voz de Deus, sobre a voz do cérebro, sobre a voz da sua alma, sobre a voz de terceiros e sobre a voz do diabo. Então, você soube aqui por esse livro qual voz, como faz para você discernir cada voz. E que você possa cada vez mais deixar a voz de Deus falar o seu coração, a da alma também. E que a sua alma comece a clamar por mudança, assim como a minha também estava. Minha alma começou a clamar por mudança e foi aí que eu tomei a decisão. Sua alma começa a não ficar mais satisfeita com a vida que você está, do jeito que você está. A sua alma vai fazer você tomar uma decisão. E quando ela fizer você tomar essa decisão, só vai. É Deus te chamando. E assim finaliza essa leitura do livro As 5 Vozes. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima live e a próxima leitura de livro. Tenha uma ótima noite e faça uma excepcional semana.